na parte de domingo, no princípio, o Logos divino. O que João revela sobre a palavra ou o verbo, o Logos, que é Jesus Cristo? O que ele fala sobre Jesus Cristo? João capítulo 1, vamos ler os versos 1 até o verso 5. Leia comigo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu gosto da expressão verbo, porque verbo, na língua portuguesa, significa ação. Quando a Bíblia descreve Jesus Cristo como sendo o verbo, está dizendo que ele é a ação da divindade. Ou seja, os planos eram feitos entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem executava os planos? O verbo. Aquele que colocava em ação os planos da divindade. Eu gosto desta expressão, ele era o verbo, porque ele foi quem criou todas as coisas e ele foi também quem redimiu a família humana. O plano da redenção foi feito entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem executou o plano da redenção? O verbo, aquele que executa, aquele que coloca em ação os planos da divindade, tanto na criação como na redenção. Por isso, eu gosto dessa expressão, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus é definido como ser um ser incriado, existente por si mesmo, eterno. Assim é o Pai, assim também é o Filho. Mas, pastor, como é que nós podemos entender esses títulos de Pai e Filho? Exatamente. Pai e Filho são títulos proféticos. Títulos proféticos para nos ajudar a entender o plano da salvação. Quando a família humana foi criada, quando Adão e Eva foram criados, Lúcifer já tinha sido expulso do céu, Satanás já tinha se revoltado contra Deus, já tinha acontecido aquela guerra no céu mencionada em Apocalipse 12, verso 7, que diz, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos foram expulsos para a terra. Queridos, quando Satanás foi expulso para a terra era sem forma e vazia, era um abismo. Por isso ele foi lançado no abismo. Quando ele foi expulso do céu, ele foi lançado no abismo, porque esta era a forma da terra antes do primeiro dia da criação. Exatamente como diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Para este abismo, Satanás foi lançado quando foi expulso do céu, porque ele é o anjo do abismo. Esse é o título que se dá a Satanás, o anjo do abismo, ali em Apocalipse capítulo 9, verso 11. Ele é chamado anjo do abismo e também Abaddon e Apolion. Voltando então para João capítulo 1, verso 1, no princípio, naquele princípio, quando ainda não existia o tempo ainda não era contado por dias, por meses e por anos, porque o planeta Terra ainda não tinha sido formado. Antes de Deus falar, haja luz, e houve luz, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Antes disso, Pai e Filho, Deus eterno, existentes por si mesmos, incriados. E aqui João 1, verso 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas pelo Verbo, que se tornou carne e se tornou um de nós, que é Jesus Cristo, que é o Deus Filho, se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então ninguém pode dizer que ele foi criado, ou que ele foi gerado na eternidade, ou que houve um tempo em que ele não existia. Ora, se houve um tempo em que o Filho não existia, então ele não pode ser chamado de Deus, porque Deus é eterno, Deus tem vida em si mesmo, Deus é incriado. Por isso, a Bíblia afirma, através de João, que Jesus Cristo é Deus. Ele estava no princípio com Deus e foi ele quem deu início a toda a obra da criação, porque sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Jesus
é Deus, o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. O apóstolo reforça essa ideia, pois João capítulo 1, verso 3 e 4 diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, anjos, seres celestiais, coisas visíveis e invisíveis, quer estejam no céu, quer estejam na terra, tudo foi criado por Ele, Jesus, e para Ele. Tudo que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, Deus o Criador. Desde os dias da eternidade, Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem da sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Exatamente como diz em Hebreus capítulo 1, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, vamos ver então o verso 3. Leia comigo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo. Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 2, Paulo confirma o que João falou em João capítulo 1, verso 3, que ele foi quem fez todas as coisas. E aqui o capítulo 1 de Hebreus, verso 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele fez o mundo, Ele é o Criador, Ele é Deus eterno. Ninguém pode dizer que possa existir Deus que não é eterno. Se não é eterno, não é Deus. Se não é incriado, não é Deus. E Jesus Cristo é Deus. Ele declarou ser Deus. Ele aceitou ser adorado. Ele perdoou pecados. Ele disse, eu sou. Ele se declarou o grande eu sou. Porque a plena divindade de Jesus é uma parte tão importante da nossa teologia. É muito importante saber que Jesus é Deus. Jesus escolheu se tornar um de nós, mas ele não abandonou a sua divindade. Ele não fez uso da sua divindade durante os 33 anos que viveu na terra. Não fez uso da sua divindade, mas ele continuava sendo divino, 100%, e humano, 100%. O que aconteceria se Jesus fosse um mero ser criado? Ele não seria Deus? E se ele não fosse Deus, ele estaria pecando ao aceitar ser adorado? Ao reivindicar a autoridade de perdoar pecados? Ao se declarar Deus, ele estaria pecando ao se declarar Deus, se ele não fosse Deus. Mas bendito seja o nosso Pai, o Deus Pai, e bendito seja o Deus Filho. Jesus Cristo é Deus encarnado. Esta é a revelação que nós temos da divindade. Cremos na revelação bíblica sobre a divindade, mas esta revelação ela foi feita dentro do contexto do plano da salvação. Tudo que você e eu conhecemos da divindade é dentro do contexto do plano da salvação. O Pai, aquele que proveu salvação para os perdidos, o Filho, aquele que realizou a salvação morrendo na cruz, e o Espírito Santo é aquele que aplica os méritos de Cristo na sua vida. É aquele Deus que vem viver em você. O Espírito Santo habita em nós, implantando em nós a mente, o caráter, a santidade de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em comum acordo dentro do plano da salvação para restaurar em nós a imagem perdida. O pecado apagou a imagem divina no ser humano, aquela imagem divina com a qual Adão e Eva foram criados, porque isso é o que está em Gênesis 1:26, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O pecado obliterou, ofuscou esta imagem, mas através de Jesus Cristo morrendo por você e por mim, através do Espírito Santo que é derramado sobre você e vive em você, vive em mim, o Espírito Santo está restaurando a imagem divina em nós, colocando-nos de volta no reino espiritual de Deus,
porque é lá que nós fomos criados. Fomos criados no reino espiritual de Deus. Não somos do reino animal. Nós somos, por criação, do reino espiritual de Deus. E a glória que foi perdida quando Adão e Eva pecaram, aquela glória que eles perderam, está sendo restaurada em você e em mim, pelo poder de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em nós. Aleluia!